Oi, Lobão, tá me escutando? Opa, beleza, Vitor? Chegou aí, cara? Cheguei. Tava aqui esperando te chamar, pronto. Se você Legal, quiser. legal, legal. Oi, Carla, tudo bom? Não estou te ouvindo. Deixa eu liberar aqui o. Oi, oi. Ei, agora estou te ouvindo, legal. E Beleza? aí, tudo bom? Como é Tudo que tá bom? aí a vida em Porto, minha filha? Oh, tá maravilha. Agora que tá sol, tem praia, né? Ufa, tem sol Tá. agora, cara. Eu não tenho Agora que praia abriu perto, né? tudo. Olá, Isabela, beleza? Eu não estou te ouvindo, Isabela. Aqui, Vicente. Aqui. Vicente. Opa, Vicente, beleza, Boa cara? tarde, gente. Oi, gente. Tem regras, Guilherme? Vamos falar sobre elas agora. Olha só, Tá, gente. tá. A gente vai começar a nossa videoconferência, né? A gente tem aí como nossos convidados e convidadas a Carla, a Isabela e o Vitor. E o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: vamos desligar os microfones, aí eu vou avisando na hora que a gente vai poder falar. A ideia vai ser assim: eu vou fazer uma breve abertura aqui só enquanto o pessoal chega, e depois a gente vai fazer uma pequena rodada do Vitor e da Carla e da Isabela, falando rapidamente as suas biografias respectivas, né? Falando assim, tema de pesquisa, ou então o que estão fazendo. E aí depois a gente faz uma segunda rodada, aprofundando um pouco mais esses temas. A gente pode ter até a participação da galera que tá aí fazendo algumas perguntas em cima até das biografias para instigar vocês a falarem, enfim. A ideia, gente, desse encontro, ele vem, na verdade, né, da minha própria angústia de pesquisador, né? Eu atualmente estou nesse momento na Itália, estou numa cidadezinha chamada Bra, na Universidade de Slow Food, né, a Unisg, fazendo meu doutorado de sanduíche. E uma coisa que eu sinto falta já de um tempo é exatamente de ter um ambiente, um lugar para poder falar sobre a própria pesquisa em andamento, né? Porque eu acho que ajuda a oxigenar um pouco as ideias, né? Ajuda a gente a pensar na nossa pesquisa até por um outro ângulo, né? E talvez tendo as pessoas que estão ouvindo a gente falando, pode dar um feedback falando sobre, poxa, mas você não vai falar de tal coisa? Enfim, é algo que pode também ajudar a pensar, entrar em alguns caminhos que a gente não tinha encontrado antes, né? Então, nesse momento, só apresentando esse toró de palpite que a gente chamou, né? É o famoso brainstorm, só que na nossa língua madre, né? A versão mais bonita, né? Mais poética, toró de palpite. E aí a gente vai ter essa conversa, esse bate-papo rápido, como parte de um projeto que eu comecei chamado Escola de Humanas, né? Eu expliquei um pouquinho no Instagram agora, depois a gente vai fazer um vídeo lá explicando direito assim, o que é a Escola de Humanas, mas basicamente a gente quer estimular o ensino e a reflexão de modo transversal nas áreas de humanidades, que hoje tem sido, né, um alvo, inclusive, né, não só do governo, mas eu acho que até com os novos imaginários da educação, temos sido um alvo, né, de uma desconstrução, ou então de ataques, né, insensatos, né? E hoje, né, que estamos levantando as bandeiras antifascistas, né, mais um motivo para a gente poder estar aí trazendo as ciências humanas para o centro do debate, para o protagonismo desse debate, que ele é social e ele é humano, basicamente. Bem, então, bem-vindas e bem-vindos, todo mundo que está por aí, muito legal. Eu fiz uma pequena ordem aqui, mas a gente pode também mudar depois. Eu queria começar com a Isabela, pode abrir o seu áudio. A Isabela Barbosa, pesquisadora da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora de gastronomia da Uninasal, em Alagoas. Seja bem-vinda, Isabela. Você está por aí? Está me ouvindo? Eu tô te ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Isso, bacana. Apresente-se aí rapidamente Uhum. o seu tema de pesquisa e também um pouco da sua biografia. A gente vai fazer uma pequena rodada, você, Vitor e Carla, e depois a gente abre para a gente conversar um pouco mais profundamente.
Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Guilherme pelo convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite. A gente não se conhece pessoalmente, né? Daqui eu só conheço Thalita. E a minha pesquisa, eu sou antropóloga, né? Sou doutoranda em antropologia pela UFRN, mas também sou formada em gastronomia. E atualmente eu estou professora de gastronomia na Uninasal, de Maceió. E aí o que foi justamente essa ligação com a gastronomia que fez com que eu chegasse nesse objeto de pesquisa que eu me debruço hoje no doutorado, né? E ele na verdade, uma consequência da minha dissertação de mestrado. Eu pesquiso a alimentação quilombola. Na verdade, 3 ênfases: a alimentação quilombola, a alimentação afro-brasileira e afro-religiosa da região da Serra da Barriga, ou seja, da região onde fica o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, né? Inicialmente, a minha pesquisa, no mestrado especialmente, ela se dedicava a um restaurante que fica localizado na Serra da Barriga, e esse restaurante se dedica a reproduzir, e aí, segundo o próprio restaurante, reproduz uma alimentação quilombola, uma alimentação tradicional da região do Quilombo dos Palmares. Isso é uma das coisas que me chamou muita atenção no início, porque eu resolvi então pesquisar que alimentação é essa do Quilombo dos Palmares, né, que o restaurante diz reproduzir. E foi justamente isso em que eu me dediquei no meu mestrado. E aí eu descobri no próprio mestrado que esse restaurante, que é o restaurante Baobá, ele ainda existe, é um restaurante que é comandado por uma chefe de cozinha que é Ialorixá da Umbanda, que é a Mãe Neide. Inclusive, ela é patrimônio imaterial do estado de Alagoas. E a Mãe Neide nada mais fazia no restaurante do que reproduzir pratos de origem afro-religiosas, ou seja, pratos emblemas da Umbanda e do Candomblé. E aí um dos pratos no qual eu descrevo muito, comparado a essa relação dela de poder, digamos assim, dentro da própria comunidade, é o amalá, que é o prato para Xangô, né? Que é um dos orixás no qual ela tem referência e etc. E aí, depois disso, no doutorado, agora na minha pesquisa de doutoramento, que ela ainda está em fase inicial, né? Eu estou apenas no segundo ano de doutoramento, então eu não tenho resultados, né? Ainda vai qualificar? Eu ainda estou caminhando. Como? Ainda vai caminhar para a qualificação? Exato, ainda estou caminhando para a qualificação, né? Ela ainda está caminhando. Agora eu trabalho com as cozinhas das comunidades, de 2 comunidades tradicionais da região da Serra da Barriga, que uma das comunidades é uma comunidade com reconhecimento quilombola, né, com certificação, que é a comunidade de Muquem, e outra comunidade que não foi inserida no processo de reconhecimento patrimonial, que é a comunidade da Serra da Barriga. Então, essa comunidade da Serra da Barriga é uma comunidade de pessoas que vivem numa situação de pobreza muito grande, porque são completamente invisibilizados pelo próprio processo de patrimônio, né? Eles não têm visão, e aí a visão que eu cito no meu trabalho é justamente 2 visões, que é a primeira, são invisibilizados pelo governo, e a segunda, o próprio turismo que se insere naquela região, que é chamado de turismo étnico, ele não chega a essa comunidade. E veja, essa comunidade ela fica ao redor do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Quem vai no turismo e sobe a Serra da Barriga, chega no parque, conhece os monumentos, né? Conhece aquela grande maquete viva que é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, mas é como se ao redor não existisse nada, porque aquela comunidade que está ao redor, ela é invisibilizada, ela é silenciada pelo próprio turismo. E aí a minha intenção é pesquisar as cozinhas, né? A tradição alimentar dessas 2 comunidades, da comunidade que tem uma visibilidade turística muito forte, que é a comunidade de Muquem, né, que é considerada quilombola, né, tem certificação quilombola e etc. E a outra comunidade que não tem visibilidade nenhuma, que é completamente silenciada, que é a comunidade da Serra da Barriga.
E as duas comunidades ficam de distância uma da outra, aproximadamente, acho que no máximo uns 12 quilômetros. É bem próximo. Certo. E o outro espaço, que aí eu vou continuar também, é uma continuação, é o espaço do restaurante Baobá, né? E aí qual o impacto, em termos de discurso mesmo, que esse restaurante ele tem sobre a tradição alimentar dessa região, né? E o que, de fato, veio a mudar ou influenciar nessas comunidades, positivamente ou não, né? Especialmente nos costumes alimentares, com a chegada do turismo étnico no restaurante. E aí, por que eu falo isso de ter modificado e ter mudado o comportamento alimentar? Porque agora, e aí é uma coisa que eu percebi desde a minha dissertação, a própria comunidade de Muquem, que é a comunidade quilombola, ela sente uma necessidade de mostrar que tem um prato específico daquela região, por conta das pessoas que chegam lá querendo saber qual é a comida diferente que eles têm, qual é o prato diferente que eles têm da comunidade, e isso tudo resultante, né, resultado do turismo, né, do turismo ecoétnico. Esse turismo ecoétnico é um turismo fomentado pelo governo, né, fomentado pelo governo de Alagoas. Ele leva semanalmente, claro, agora com o processo de pandemia ele foi completamente cancelado, né, mas semanalmente ele levava para a Serra da Barriga, e era um passeio mesmo, turistas, né, ali da região da Orla de Maceió, né, e aí turistas de todo o Brasil e mundo que estão visitando Maceió entravam no ônibus para seguir nesse passeio, nesse turismo ecoétnico, o qual é chamado. Então, eles visitavam alguns pontos turísticos que têm referência a Zumbi dos Palmares, por exemplo, ao Gangazumba também, e aí subia até a região do interior da Zona da Mata de Alagoas, até chegar a Serra da Barriga, né, e até conhecia todo o platô da Serra da Barriga, conhecia toda a história da serra e finalizava o turismo, né, finalizava o passeio no restaurante Baobá, né? A intenção, na verdade, e a maior intenção desse turismo ecoétnico é fomentar um turismo gastronômico do restaurante, né? Um turismo gastronômico do restaurante. E aí, entre essas nuances, eu questiono especialmente também qual seria o papel do patrimônio, do processo de patrimonialização, né? No sentido de bem viver mesmo, na compreensão de até que ponto ele é bom ou não, né? E até que ponto ele beneficia, ao tempo que não beneficia, olhando, claro, numa visão mais delicada, digamos assim, a essas comunidades que tem aí, e aí no contexto de alimentação mesmo, sofrem até com a falta de alimento, porque é uma comunidade muito, muito pobre. Interessante, Isabela, muito obrigado. Muito obrigado, a gente vai voltar aí a trocar mais ideias sobre a pesquisa, interessantíssima pesquisa, tá? Né? Toda sorte do mundo aí para você, né? Muito trabalho para frente. E agora passo para o Vitor Cruzeiro, meu amigo, beleza, cara? Como é que você vai? Pode abrir o som aí. Pronto. Desculpa. Só um minuto, deixa eu só ligar a luz, que eu estou me achando muito escuro. Melhorou um pouco. Muito sombrio. Enfim, tudo bem, gente? Boa tarde. Eu vou fazer o coro aqui junto com a Isabela, agradecer o Guilherme por essa oportunidade. Eu acho muito legal, assim, com os espaços fechados das universidades, a gente ter esse momentozinho de trocar, exatamente por isso, para dizer em quantas anda a pesquisa, poder, às vezes, trocar uma leitura, uma referência, um insight, tirar uma dúvida. Eu estou num momento muito delicado, porque eu estava com meu projeto de doutorado pronto e a pandemia começou e eu não consegui submeter ele. Enfim, mas eu estou com uma pesquisa que já é um pouco assim, é uma derivação da minha pesquisa de mestrado. Falando brevemente, eu sou formado em filosofia e em algum momento eu tropecei e caí na comunicação. Então, eu acabei juntando os dois e fiz o meu mestrado sobre as experiências estéticas da dor nos diários, em diários, né, em leituras íntimas, e como corpos de pesquisa, como exemplos, eu usei o diário da Frida Kahlo e o diário que o Roland Barthes escreveu na ocasião da morte da mãe.
Então, assim, aí desenhos, palavras, repetições, fiz um pouco de análise de discurso, um pouco de análise estética, consegui casar bem, assim, as minhas referências filosóficas com o campo da comunicação, mais voltado para a imagem que eu estava. E eu quis continuar, né? Comecei a trabalhar, comecei a dar aula. Atualmente eu sou professor de filosofia. E o meu projeto de doutorado, que era para continuar essa discussão mais estética, só que voltada para o suicídio. Eu estou pesquisando as representações do suicídio e, brevemente, assim, falando, que é a conclusão que eu apresento no meu projeto, é que o suicídio, como a gente vê, como a gente entende, como a gente trata ele principalmente mediaticamente, ele é uma representação ocidental disso. Assim. Existiriam outras maneiras de se pensar e de se agir com relação ao suicídio. Então, toda essa carga de culpa que é colocada e tudo mais. Então, é nesse ponto que está a minha pesquisa. Eu ia submeter para a linha de pesquisa em metafísica aqui do curso da UNB, que é uma linha transdisciplinar, você vai adorar isso. Então, que junta antropologia, psicologia, o pessoal da filosofia. Então, eu ia submeter e não consegui, porque, né, as atividades estão todas paradas. Mas esse é o ponto que eu estou até agora. E agora, como professor de filosofia também, nesse momento todo de leituras e tudo mais, e de trabalho mesmo, como professor de filosofia, eu tenho caído de cabeça em estudos decoloniais, e eu acho que isso provavelmente, quando as atividades acadêmicas voltarem, vai provavelmente mudar todo o meu projeto. Porque, inclusive, foi uma das críticas que eu recebi. Assim, eu lembro que a professora Roberta Gregory estava na minha banca, uma grande pensadora de representatividade feminina, e tem também convergências com decolonialidade, estava na minha banca. E a hora que acabou, ela falou, gostei bastante, mas o que eu senti falta foi que você falou muito das representatividades da dor na Frida, e com referências todas, quase todas europeias, estadunidenses. Você não conseguiu achar nenhuma referência dos próprios povos, que fale sobre dor nas referências dos povos ameríndios, né? Dos pré-colombianos. Então, e aí ficou essa questão martelando, e agora eu estou trazendo ela de volta. Mas é nesse pé que eu estou. Bacana. Legal, Vitor. Obrigado, meu querido. Passar a palavra agora para Carla. Carla, beleza? Como é que tá aí a vida no Porto? Pois é, eu tô aqui no Porto, Portugal. Eu saí de Brasília, né, ano passado, vim para cá para fazer o doutorado em arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Eu sou formada em artes, né, em artes visuais. Eu fiz licenciatura e bacharelado, depois fiz um mestrado em artes. E como num tropeço também, assim como o Vitor, mas um tropeço que já era assim um desejo, eu fiz a graduação em arquitetura e eu estou sempre numa tentativa de unir essas duas vertentes, né? Porque na minha concepção há um elo entre essas questões, né? Então eu estou trabalhando atualmente numa questão que está mais específica na arquitetura, né, no doutorado. E isso também foi uma coisa bem interessante que aconteceu aqui, porque eu cheguei com um projeto de tese onde eu queria vincular o trabalho artístico com o trabalho arquitetônico, e a faculdade aqui me impressionou bastante, porque eles, ao contrário das universidades no Brasil, que são extremamente interdisciplinares, aqui a faculdade é bem disciplinar e imediatamente me podou o meu sonho de fazer um projeto de tese interdisciplinar, né? Com isso, eu foquei mais, e que também esse processo inicialmente foi bem tenso, mas hoje eu acho que foi muito importante para eu perceber também até essas delimitações de campo de pesquisa. E eu estou pesquisando hoje a arquitetura moderna brasileira. E o meu foco é o Lúcio Costa, eu sou de Brasília, né? Eu, Guilherme, a gente, né, vive uma cidade que foi feita, criada, concebida, acho que outras pessoas aqui também, né? Feita e concebida, é uma das maiores referências de cidade do século XX, né? Para todos, para o mundo inteiro. Aqui em Portugal, a gente não tem uma aula que a gente vai falar de urbanismo que não vai falar de Brasília, né? Então isso é super importante. E a minha pesquisa hoje está focada em
em analisar o pensamento do Lúcio Costa diante da história da arquitetura brasileira, né? A gente sabe, às vezes, muito sobre o Lúcio Costa e também muito pouco também, né? É uma relação bem ambígua mesmo, de gostar e de não gostar do Lúcio Costa, mas uma questão que é muito importante é que ele é um pensador sobre arquitetura, né? E ele foi uma figura extremamente importante para a gente colocar mesmo o Brasil internacionalmente, em termos de arquitetura e culturalmente. E ele não só criou um pensamento voltado para a formação da arquitetura moderna brasileira, mas ele também foi em busca do que é a tradição brasileira, né? Então, fortemente colocado as suas decisões em relação ao que ele vai traduzir como que é essa tradição. Na minha concepção hoje, eu estou entendendo que para ele a tradição é o próprio problema, né? Assim como se tornou para mim também, porque afinal de contas, com o que a gente vai tratar do que é a tradição, né? E aí é muito importante que agora, nesse momento da pesquisa, eu estou numa ideia de pesquisar um pouco mais sobre essa questão da tradição do Brasil, assim, porque ele faz uma equação mesmo entre a tradição e a modernidade. E aí o grande problema, que para mim hoje, dentro da minha tese, é o que levou o Lúcio Costa a olhar para a arquitetura, e aí a arquitetura brasileira, ele vai na arquitetura colonial, ele extingue desse, vamos colocar assim, do repertório a arquitetura neoclássica, né, que é a arquitetura anterior à arquitetura moderna no Brasil, que a gente está falando ali do final do século XIX, e ele elege mesmo a arquitetura colonial como sendo parte da nossa arquitetura principal. E essa arquitetura colonial, ele não vai na arquitetura colonial do barroco, do Aleijadinho, no qual ele também vai falar sobre isso, mas ele vai principalmente na arquitetura que é anônima, que é a arquitetura da casa brasileira, da arquitetura que é da mais simples, da cidade mesmo, da formação da cidade. Então, para mim, o problema está em perceber o que ele viu nessa arquitetura anônima, simples, pobre do Brasil, para ele levar isso para a arquitetura moderna, né? E isso não é só uma tese que eu estou colocando, né? Essa é uma questão, é uma lacuna ainda em aberto nos estudos sobre a arquitetura moderna brasileira. Aqui em Portugal, eles estão muito felizes agora que eu decidi fazer essa pesquisa, porque eles realmente têm essa necessidade, vamos colocar assim, de determinar essas questões de uma forma mais científica mesmo, principalmente porque a nossa arquitetura moderna é a arquitetura também que vai fomentar o que é a arquitetura moderna portuguesa, né? Perfeito. E o nosso elo com Portugal, ele se torna extremamente importante. E aí eu só queria dizer aqui um pouquinho assim, só para complementar o pensamento, é que no Brasil a gente teve uma determinação muito forte, né, que é inclusive histórica, assim, da gente, de certa forma, eliminar, né, ou não falar, não se colocar nessa situação em relação ao Portugal, né, principalmente Portugal contemporâneo, e a história que a gente tem com eles, né, com os portugueses. E a minha experiência aqui está sendo incrível nesse sentido, né? Não só da experiência cultural, de morar aqui, de estar aqui, mas a experiência científica mesmo, de reconhecer que parte de uma cultura portuguesa, ela é brasileira, né? E isso é de uma importância imensa, né? E no Brasil, a gente não reconhece essa questão. Então, eu estou caminhando para essa pesquisa sobre a tradição brasileira, e eu cheguei recentemente no Darcy Ribeiro, que eu não tinha, na minha formação acadêmica, eu não tinha chegado nisso, eu cheguei no mito como é que é? Esqueci. Lembro já. Isso, e toda essa pesquisa teórica que é sobre quem é o brasileiro, o que é o Brasil e que tradição é essa, né? Assim, da onde a gente... O que aconteceu nesse percurso que a gente não está... Que a gente tem questões que a gente não define, né? Seria o mito do homem cordial, não? Eu acho que esse é um dos parâmetros, Da sabe? faceta, talvez.
Exatamente. Eu acho que está ali focado no Gilberto Freire, né? Ali no Buarque de Holanda, mas e tem outras facetas, né? E eu acho que isso é muito importante porque a gente reconhecer mesmo que a cultura ela vem a partir de uma mestiçagem cultural extremamente violenta, né? E como que isso aparece no Brasil em termos de arquitetura, né? E isso para mim está sendo muito importante porque eu estou pensando a arquitetura brasileira a partir desse pensamento que o Lúcio Costa elaborou ao longo da vida dele para pensar nisso. E aí uma coisa importante é que ele é um pensador, não só um arquiteto, mas ele é um teórico, né? Um dos maiores teóricos. E ele fez a historiografia brasileira, ele reescreveu uma historiografia brasileira, ele realizou arquitetura brasileira, que foi uma pesquisa feita a partir do IFAM, que na época era o ISFAM, e isso associado, não só sozinho, né, mas associado a uma série de movimentos de busca dessa modernidade, né, que aconteceu ali a partir da década de 20 no Brasil. Bacana. Então, a minha pesquisa ainda está naquele ponto assim, Guilherme, que meu orientador de mestrado falava assim, você tem que ser capaz de encontrar alguém no elevador, e a pessoa fala, qual o tema da sua pesquisa? E você é capaz de falar nos 6 andares ali que você está descendo com a pessoa. Mas eu ainda não estou com ela completamente fomentada. Vou defender, me qualificar daqui um mês, mas aqui a gente tem um outro sistema mesmo na universidade, porque a gente qualifica com 1 ano todos os estudantes de doutorado. Então, isso ainda está no processo e eu acho que ainda vai mudar, né? E ainda vai ter toda a trama que envolve a ficção, que é uma pesquisa científica, né? Bacana. É isso. Legal, Garra, obrigado. Uma coisa muito interessante de notar é que a gente tem aí 3 pesquisas super diversas entre si, mas que todas elas a gente pode perceber que estão tentando preencher lacunas enormes da nossa própria história, né? Como Brasil, como Nordeste, como América Latina, né? Como mundo, né? E estamos buscando justamente essas narrativas perdidas, né? Talvez ameríndias, quilombolas, né? Coloniais, não é mesmo? O que ficou para trás. E nesse momento eu queria abrir para o pessoal que está participando da videoconferência. Quem quiser comentar alguma das pesquisas, propor uma pergunta, uma reflexão acerca delas. Alguém quer começar aí? Pode abrir o microfone e falar. Não tem muita cerimônia, não. Eu só queria fazer uma pergunta para a Isabela, porque eu acho que eu meio que perdi aqui a instituição que ela está vinculada, porque eu achei a pesquisa muito interessante assim, nesse aspecto etnográfico, né, conforme ela falou, mas eu perdi a instituição que ela está vinculada. Só uma dúvida rápida. É o FRN, doutorado em Antropologia Social pela Federal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Mas, Isabela, você é professora também na Uninasal, né? Eu sou professora de gastronomia e atualmente eu coordeno o curso também de gastronomia da Uninasal Maceió. Bacana. Eu queria colocar já uma pergunta para o Vitor, aproveitando. Vitor, eu acho que é muito interessante o negócio de você buscar justamente os imaginários da dor, né? E não ter encontrado referências que não sejam, né, talvez eurocêntricas, né, que não sejam mais ocidentais, né, nessa forte veia colonizadora, né? E isso talvez eu acho que seja uma pauta muito interessante do seu trabalho. E a minha pergunta é: você conseguiu já achar algumas pistas acerca enfim, desse tema, de uma outra perspectiva que não seja essa perspectiva narrativa do vencedor, né, como a gente fala? Depois que eu defendi, que a professora falou isso, eu comecei a procurar todos os tipos de narrativas que a gente chama de mitológicas, né, mas enfim, narrativas de outros povos, para ver se eu conseguia achar. E eu comecei a ler narrativas indígenas, comecei a comprar livros de antropólogos que tinham narrativas. E é muito curioso, até onde eu cheguei, eu não consegui achar dos povos mexicanos, dos pré-colombianos mexicanos.
mas eu não consegui achar. E o mais curioso é que sempre que nas brasileiras, assim, brasileiras não, nos nativos aqui do Brasil, que quando acontece algo, estou olhando ali porque o livro da Berta Ribeiro, que é esposa do Darcy Ribeiro, que foi uma grande antropóloga, que passou um tempo no Parque Nacional do Xingu, e ela documentou vários mitos de criação e mitos de criação de várias coisas do mundo, das plantas, de algumas etnias, e eles sempre envolvem coisas muito dolorosas. Então, é um personagem que é jogado para os animais e é dilacerado, ou planta no chão e vira um pé de milho. São coisas assim, para explicar a cosmovisão deles. E é muito interessante porque são sempre tidas como coisas normais. As coisas acontecem. Ele tira um braço e coloca e pronto, acabou. E eu ainda não consegui achar. E isso me leva... A dor, ela é muito vinculada ao nosso imaginário ocidental, né? O próprio cristianismo, ele tem uma construção narrativa da dor muito grande, né? A autoflagelação, a culpa, o pecado, a própria imagem de inferno, né? O inferno do Dante, né? Cada ciclo é uma punição mais terrível do que a outra. Enfim, isso é onde eu estou ainda. Eu não consegui encontrar... gostaria ainda de poder, mas aí o problema, né? As fontes, elas são quase sempre eurocêntricas, né? Então, assim, agora estou começando a arranhar mais, além francês, mas em inglês, sempre que eu procuro, são visões que falam, que analisam mitos de outros povos e relatos de outros povos, e aí eles trazem as representações. Porque tem um mito de criação de um povo da Nova Zelândia, ali, daquela região das ilhas, Papua Nova Guiné, que a divindade, ela se explode. Assim, ela decide que ela está sozinha e ela se explode e ela vira sementes que criam todo o universo. E aí é um livrinho do moço narrando isso, e ele fica narrando tecnicamente, e ele fica muito consternado com o fato que ela se explodiu, assim. E se incomoda ele. Na narrativa, não. Na narrativa é um fato dado, assim, um fato que não tem nenhum vínculo afetivo. A questão do afeto é a questão de como nós registramos o afeto, sempre como uma coisa muito potente, sempre como uma coisa que tem muito impacto emocional e principalmente físico. É uma questão que eu tenho girado em torno nesses últimos tempos. Interessante. Mais alguém aí na nossa turma quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados e convidadas? Fiquem à vontade. Eu gostaria, na verdade, eu queria traçar a primeira coisa que eu pensei ouvindo tanto a Isabela quanto a Carla foi como vocês duas, no final das contas, de perspectivas diferentes, trabalham essa construção da identidade e memória nacional, né? Como está ligado com a ideia... Bom, as duas, no final das contas, trabalham com a ideia de patrimônio, né? E essas construções, e como elas são diferentes, porque... E aí, Carla, eu fico curiosa de saber como é possível perceber também nessa construção de modernidade, nessa teorização. Eu confesso que, apesar de ter vivido em Brasília há muitos anos, não conheço essa faceta teórica do Lúcio Costa, como ele teoriza e pensa esse Brasil e quais populações acabam sendo invisibilizadas ou não, ou que ele traz à luz nessa ideia dele de uma identidade brasileira, né, ou de uma modernidade brasileira. E Isabela, como que você tem visto, como que você está em questão de campo, já que você está nessa fase agora com a pandemia, né? Como isso te afetou, porque, enfim, a gente sabe que é um dos pontos que pega quando você tem que fazer etnografias, tem que ir a campo. E como que você percebe também essas diferentes construções e posicionamentos desses grupos numa identidade não só quilombola, mas isso em relação a uma identidade brasileira, por assim dizer. Bom, a minha pesquisa está um pouco praticamente parada, né, com esse período de pandemia. Porém, eu tenho feito algumas outras análises. Por exemplo, a mãe Neide, que tem um restaurante Baobá lá na Serra da Barriga, ela também tinha recentemente aberto um restaurante em Maceió, próximo da praia de Ponta Verde, enfim, um lugar bem turístico e etc. Um restaurante
todo montado com aquela visão afro-religiosa e também quilombola, mas, claro, para turista ver, né? Essa compreensão do turismo e etc. E aí ela estava realizando algumas atividades no domingo, atividades étnicas, culturais, enfim, no restaurante no domingo. E eu estava indo praticamente quase todos os domingos, para observar essas atividades dela no restaurante. Foi quando iniciou a pandemia, o restaurante dela, inclusive, fechou, né? E aí não fechou somente no sentido de que está esperando a pandemia passar, mas pelo que a gente tem comentado no próprio meio gastronômico, é um dos lugares que não vai sobreviver, né, a essa crise pandêmica, essa crise econômica que a gente está vivenciando aí, decorrente dessa crise sanitária. E aí, a Mãe Neide, ela tem o terreiro de Umbanda dela, fica localizado numa região muito pobre de Maceió, que é um dos bairros mais pobres e mais violentos da cidade, que é o Világio Campestre 2. Nesse espaço, ela tem uma escola, né, que é uma espécie de ONG, que atende crianças, jovens e mulheres, né, e faz dá cursos profissionalizantes, com parceria da Coca-Cola e etc. O espaço é chamado GUESB INAE, né, que é Grupo União Espírita Santa Bárbara, que é o projeto INAE, que é um projeto dela, nome de origem iorubá e etc. E aí, nesse período de pandemia, ela estava realizando algumas atividades de responsabilidade social para ajudar as pessoas da comunidade a superar esse período de fome e etc. Né? A comunidade, que já é muito pobre, agora está vivenciando uma situação praticamente de miséria, né? Porque a maioria das pessoas que trabalhavam não estão trabalhando, estão sem trabalhar e passando várias necessidades. Por conta disso, ela começou a realizar algumas ações de produção de sopas e, claro, sempre levantando aquela cultura gastronômica em cima dessa ação, né? E aí eu comecei a observar essas questões, digamos assim, não vou parar completamente minha pesquisa, mas também vou inserir isso nela, porque é um dado bem interessante, né? É o reinventar-se, digamos assim, né? E aí, numa outra configuração que é da própria responsabilidade social, porque ela não está agora servindo a turistas, mas sim a própria comunidade. Só que aí ela contraiu o vírus, Covid. Passou 2 semanas, ela é uma senhora, né? E aí passou 2 semanas internada e felizmente teve alta esses dias, eu acho que foi na semana quinta-feira passada ela teve alta. E aí por conta disso ela suspendeu as ações que estava realizando de produção de comida para a comunidade. E aí agora ela está levantando doações de material de limpeza, higiene pessoal e também cestas básicas. E aí eu tô não, obviamente, me aproveitando do momento, né, mas observando esse momento, né, no qual ela está passando, né, essa transição, esse momento. E aí, com relação à outra pergunta que você fez, da identidade, né, de como essas comunidades elas se colocam e essas pessoas se colocam, uma das coisas que eu mais observei, que mais me chamou a atenção na minha pesquisa, especialmente no período do mestrado, era o quanto que a comunidade da Serra da Barriga, aquela comunidade que eu falei para vocês, que não tem visibilidade pelo turismo, não tem visibilidade pelo IFAM, pelo patrimônio e etc., quanto ela, ainda assim, tão silenciada, ela se reconhecia e se reconhece, né, enquanto comunidade quilombola, né, e enquanto também detentora desses costumes alimentares, dessas tradições alimentares que tanto reverberam na comunidade quilombola de Muquem, como reverbera também na comunidade, no restaurante Baobá. Isso foi uma das coisas, não, foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque eu pensei, nossa, esse povo não tem muita raiva, né, de não estar inserido nesse turismo, não está sendo beneficiado também por esse turismo e etc. E eles não. A vida que eles sempre tiveram, no entanto, se sentem muito, obviamente, chateados pelo fato de serem excluídos completamente, enquanto outros são beneficiados, mas eles se sentem muito dentro dessa cultura, eles se sentem muito pertencentes a essa identidade, sabe? Ao tempo que também a outra comunidade se sente.
eu vejo algumas diferenciações, claro, porque, por exemplo, nenhuma das duas comunidades seguem religiões de matriz africana. Uma, que é a comunidade de Muquem, que é a comunidade quilombola, é 98% católica, né? E a comunidade da Serra da Barriga é praticamente toda evangélica. E aí, nenhuma delas está inserida na cultura afro-religiosa, e uma das coisas que chama muita atenção é porque a comunidade da Serra da Barriga, que é a comunidade que fica ao redor do parque, sofre ao tempo que também faz sofrer, digamos assim, no dia 20 de novembro, que é o dia que é comemorado a Consciência Negra, e que no Platô da Serra, né, no Parque Memorial Plano dos Palmares, tem celebrações, 2 dias de festa, e aí todos os representantes de matriz africana sobem a serra, fazem seus momentos lá em cima e etc. E essa comunidade completamente evangélica, né, se sente extremamente incomodada por isso, né? E aí é um outro ponto, porém é um ponto que eu não me debruço muito na minha pesquisa sobre ele, que eu acho que já iria enveredar e demandar outras questões, mas que é muito interessante nessa compreensão de pertencer à identidade, se compreender dentro de uma identidade, né? E uma identidade que, com o passar do tempo, ela passa a ser reinventada e também inventada, né? Eu uso muito do Roy Wagner para entender a própria compreensão do antropólogo nesse papel de pesquisador, né? A que ponto a minha visão ela não vai interferir na visão do outro, na visão do campo, né? E é exatamente isso. Não criar protótipos, né? Nem estereótipos em cima do outro, porque ele é pertencente a uma comunidade quilombola, tem que também ser pertencente a uma cultura afro-religiosa, por exemplo, que não é o caso de nenhuma das duas comunidades, nem a quilombola e nem a não quilombola. E Carla? Eu acho que em relação ao Lúcio Costa, sim, eu acho que ele não fez uma eleição, sabe, de culturas que ele estava em busca para responder as suas perguntas. O que ele fez foi, por meio da arquitetura, ele foi visualizar que a arquitetura era essa, né? Então, ele inclusive vai fazer ele faz 2 grandes viagens, né? Ele vai para Diamantina e faz as cidades da região mineira. E nessas viagens dele, depois ele vem para Portugal, ele faz 2 grandes viagens para Portugal, que é onde ele vai fazer um inquérito da arquitetura portuguesa para poder fazer uma análise em relação à arquitetura brasileira. E nessas viagens do Brasil, ele observa o quanto que ele não vai ver a arquitetura barroca, né, do Aleijadinho. Ele vai ver a arquitetura da rua, a arquitetura mesmo pobre, desataviada assim mesmo. E é nessa arquitetura que ele percebe que não adianta só ele perceber o que a arquitetura portuguesa colonial, né? A nossa arquitetura colonial, ela não é só portuguesa, né? Ela é derivada de um processo cultural que envolve os indígenas e os negros, né? Os africanos. Então, ele com essa percepção dele, ele não faz uma diferenciação, mas ele percebe a pluralidade que está presente nessa arquitetura, né? Inclusive, ele fala assim, a arquitetura colonial brasileira ela foi feita com o que as pessoas tinham ali, né? Com o que elas faziam mesmo, né? E assim, foi dessa arquitetura que gerou o repertório, assim, a gramática da arquitetura moderna brasileira, sabe? E por incrível que pareça, que inclusive eu tinha uma teoria diversa dessa, mas hoje eu já reconheço isso, Brasília ela é um produto desse processo todo, sabe? E, inclusive, eu considero ele como sendo o último produto mesmo da arquitetura moderna brasileira, nesse sentido, porque existe já um pós-Brasília, sabe? E é nesse pós-Brasília que outras coisas vão acontecer e tudo, que vem outras... a gente adensa, né, essa discussão, mas a princípio o Lúcio Costa ele percebe a grandiosidade da simplicidade do que é o povo brasileiro, sabe? Assim, e é nessa simplicidade que ele vai.
Então, eu não acho que tem assim uma escolha de quais são essas quais são especificamente a cultura que ele vai observar, né, para ele fomentar assim a teoria dele. Bacana. Gente, muito obrigado. A gente está bem no finalzinho, né, do nosso encontro, foi voando assim, ó, pô, rápido, né? Que coisa. Vai ter que ter uma segunda edição, pelo jeito. Né? Eu queria pedir para nossas convidadas, Vitor também, aí convidado, colocasse aí seus contatos, né, para quem quiser entrar em contato, talvez com mais perguntas, mais sugestões. Pode jogar no chat aqui do lado, que eu acho que todo mundo consegue ver, né? Colocar aí talvez um e-mail, ou então uma rede social, algo que vocês acessem assim com mais, né, enfim, mais facilidade. Beleza? Vamos colocando. Eu acho que dá para a gente abrir para mais uma pergunta. Vamos lá? Rapidinho, só para a gente... Adriana? Então, uma coisa que eu achei interessante foi a Isabela falando ali do coronavírus, né? Dessa situação da pandemia e você com o receio de estar se aproveitando dessa situação. Mas, assim, o meu comentário que eu não acho que é uma questão de se aproveitar, porque eu acho que a gente está passando por algo único, sei lá, no mundo inteiro. Então, eu acho que, enfim, é só um comentário, né? Eu acho que é relevante vocês que estão fazendo pesquisas, falar sobre esse tema. Afinal de contas, mudou a sua pesquisa por causa do que está acontecendo, né? Então, eu acho que é super relevante. Meu comentário é só que eu acho válido, sim, abordar o tema. Eu consigo entender que na questão ali do Vitor também, talvez, né? Depressão, não sei, tanta coisa que pode levantar essa questão, levantar esse tema por conta da pandemia, né? Mas talvez outras coisas. A Carla, me desculpa, não consigo entender, mas com certeza você está inserida nesse contexto e pode aproveitar, mas eu acho que a gente está vivendo algo único, então acho que é isso. Últimos comentários? Desculpa, últimos comentários? Bem. Vitor vai falar? Desculpa. Não, tranquilo. Não, mas enfim, eu na verdade queria deixar uma provocação para a Carla e para a Isabela que eu quero definir, continuar com vocês depois, que é uma pergunta assim, não sei quando vocês começaram as pesquisas, mas as duas parecem que se aproximam bastante e dialogam com o IPHAN, né? Que é um órgão que nos últimos tempos foi de 8 a 80 e voltou e aconteceram mil coisas e eu trabalhei lá por um período e eu estava interessado em saber como é que está sendo esse contato, como é que as comunidades, no caso da Isabela, veem a relação com o IPHAN, se ela é mais orgânica, se ela é mais imposta. E no caso da Carla, sim, como é que porque não dá para muito dissociar Lúcio Costa de IPHAN, assim, como é que é essa relação da construção da tradição a partir do trabalho, com todo mundo que trabalhava com ele, todo o trabalho que ele fez lá. Enfim, porque eu acho um órgão riquíssimo, assim, num momento super crítico, acho legal trazer a memória e trazer ele para a discussão dos nossos trabalhos acadêmicos, assim, quando possível, trazer ele para a visibilidade. Mas é isso, só entrando, Adriana, agradeço. Tem 1000 casos, assim, provavelmente minha pesquisa vai mudar também pós-pandemia, eu tenho certeza disso. Eu conversei isso com um amigo psicólogo e ele falou, cara, se não existir uma etiologia, uma razão para a gente poder ter estatísticas, pós-pandemia é possível que comece a ter, porque vai mudar totalmente as relações afetivas entre as pessoas, muitas mortes, né? A coisa do luto que não vai ser finalizado para muitas pessoas, então, enfim, ainda bem que a pesquisa está em aberto nesse caso, porque provavelmente vou ter que mudar muita coisa, acho que é um momento propício. Bacana. Pessoal, precisamos terminar a nossa conversa.
Foi muito legal, adorei. Muito rápido. Muito rápido, né? A gente precisa fazer umas maiores. Daqui a pouco tiver um pequeno investimento, a gente aumenta o tempo lá no Zoom, né? Tem que pagar agora para aumentar o tempo. Não precisa mais pagar? É isso? Pode falar, não tem microfone. Não sei. Estou perguntando, tem que pagar? Não sei. Eu sempre entrei como convidada, então não sei. Eu também. Oi, Vicente, não tá saindo seu som. Pronto. Tá liberado. Muito baixo. Tá liberado então, Legal. Alguém gostaria de colocar mais uma pergunta? Vamos abrir mais uma pergunta que eu acho que fica legal. Vicente quer fazer a pergunta, não? Não, era só falar que o Zoom tá liberado por enquanto, desse tempo do Covid, né? Ele tinha um tempo de 40 minutos, não tem mais. E eles derrubaram o tempo de 40 minutos. Bacana, melhor para planejar depois, né? Bem, eu queria aproveitar então esse finalzinho só para a gente poder, só para lembrar para vocês, e a gente vai ter outras conversas, mais ou menos nesse mesmo esquema. Nessa semana, sexta-feira, eu bato um papo com a Thalita, que está aqui, nessa sala, Thalita Calix, aí legal, né? A gente vai falar um pouco sobre gastronomia, sobre educação, sobre slow food, sobre Covid-19, né, que mudou todo o jogo aí. Né? A Thalita, ela pesquisa slow food, né? Tá na Alemanha. Eu estou aqui na faculdade do slow food, mas não estou pesquisando slow food, apesar de que ele entra, né, na tangente, assim, na minha pesquisa. Mas vai ser uma conversa interessante. Não vai ser futurologia, tá, gente? Falar assim, o que vai acontecer, porque não dá para saber. Mas pelo menos para a gente conseguir já colocar esse tema da alimentação de modo central na discussão epistemológica mesmo, né, da pandemia que a gente está vivendo e do mundo que está se adequando a esse momento agora, né? Bem, tem aqui, vi a última fala da Isabela. Você está estudando arquitetura, Isabela? A Marina Mendes pergunta. Não, eu estudo antropologia social, doutorado em antropologia social, mas eu sou formada em ciências sociais e gastronomia. Acho que a arquitetura é Carla, né? Arquitetura é Carla. Muito legal. Bem, a ideia da gente ter pessoas de tão diversos temas, ou então até origens acadêmicas, para conversar aqui, é justamente para a gente poder ter uma troca que seja inter ou transdisciplinar. E, Carla, ainda que você não tenha, por exemplo, essa possibilidade, né, por conta da instituição que te corta um pouco as asas, ela invariavelmente vai entrar na sua pesquisa, né? Eu acho que a produção do conhecimento, ela vai permitir que a gente atravesse essas áreas mesmo diante das barreiras, né, que a gente encontra por aqui. Paula, quer falar? No momento, eu vou continuar assistindo. Ok. Aí, assim que eu tiver alguma questão assim, eu coloco. Obrigada, viu? Não, sem problema. Maria Aparecida está falando. Alan, meu querido, beleza, cara? Beleza. Diga lá. Bem, mandar um abraço pro Victor aí. E queria fazer uma questão para Isabela, se ela está trabalhando na perspectiva da decolonialidade, como o próprio Victor lembrou aí, né, que ele vai trabalhar com isso no próximo projeto, e se a Isabela está percorrendo por esse campo também, inclusive com autores afro-brasileiros. E queria dizer para a Carla
que ontem eu estava ouvindo um depoimento de uma artista portuguesa, Grada Quilomba, que ela fala que ela tem uma relação de amor e ódio com o Brasil, inclusive pela perspectiva da arquitetura, que é bastante ainda mantida dentro desses critérios coloniais, né? Então, e ela observa que essa arquitetura ela está relacionada com o trabalho também, né? No Brasil, por exemplo, nós temos mais trabalhos serviçais que remete a essa época, enfim, aí do colonialismo, e queria perguntar para ela se ela acha que nós avançamos nessa perspectiva de arquitetura no Brasil. É isso. Valeu, Alan. Bela. A priori, não é algo que eu tenho inserido na minha pesquisa. É tanto que quando o Vitor falou, eu até anotei aqui, fiz algumas anotações, porque não é algo que eu me debruço, a questão da decolonialidade, mas não significa dizer que não é algo que eu já pensei em tratar. Como eu falei inicialmente, minha pesquisa está bem inicial, né, no doutorado, mas inicialmente eu tenho tratado especialmente termos específicos e especialmente sobre alimentação, e aí sobre isso eu tenho tratado e lido e pesquisado sobre alimentação afro-brasileira e afro-religiosa. No sentido de comida quilombola, especialmente em Alagoas, a gente não tem literatura sobre, e aí as literaturas que a gente tem vai encontrar em folcloristas, e é justamente algo que eu não quero tratar, e nem quero tratar deles, né, especialmente para não trazer uma visão colonial. Talvez isso encaixe um pouco, né, posteriormente a intenção de pesquisar e inserir as próprias teorias de decolonialidade, mas no início, por enquanto, eu não tenho nem como te responder coisas específicas com relação a isso, porque é bem novo para mim essa discussão dentro da pesquisa, né? Mas é algo a se pensar assim. Carla também tem um comentário. Alan, obrigada aí por essa pergunta. Eu acho que ela é uma pergunta assim, muito importante para quem está no Brasil, né? E assim, Travou o som da Carla. A conexão da Carla deu uma travada, gente. Voltou? Voltou? Tá. Uma questão que eu acho muito importante a gente pensar é o seguinte, que a arquitetura moderna brasileira é uma arquitetura que o mundo inteiro estuda, né? Não existe nenhum pesquisador hoje que vai estar em nenhuma universidade que não vai passar pela arquitetura moderna brasileira e que também não vai passar por Brasília. O que acontece é que nós tivemos grandes arquitetos, ainda temos grandes arquitetos hoje que estão empenhados em pensar o que é a arquitetura brasileira e pensar o que é a cidade brasileira. Isso talvez fique até invisível no nosso dia a dia, mas isso é uma coisa muito real. A gente tem a Escola das Cidades, eu acho que tem pesquisadores que estão produzindo cientificamente várias questões em relação à cidade e à arquitetura. E mais uma questão que eu acho que a gente está enfrentando agora é que nós tivemos um grande momento assim da arquitetura no Brasil, né? E hoje a gente ainda está nessa reverberação do que foi esse grande momento. Só que os arquitetos hoje eles bebem, né, dessa grande fonte que foi esses estudos todos, porque a arquitetura ela não aconteceu só no campo construtivo, né? Foi no campo de conhecimento mesmo, no campo de saber, uma historiografia. Então eu acho que a gente ainda tem muita coisa para acontecer no Brasil, sabe? Nesse sentido. O campo da arquitetura ele é muito amplo, ele é muito intenso, ele depende mesmo de uma política pública, principalmente, né, para atuar fortemente em termos de cultura. E eu acho que a gente está fazendo, eu acho isso, assim. E aqui em Portugal, por exemplo, eu percebo que a arquitetura, claro que é uma relação muito mais intrínseca, né? Mas aqui
assim, não se passa pela teoria da arquitetura sem falar da arquitetura moderna brasileira, sabe? Eu estava até falando esses dias que o professor de teoria estava citando os grandes teóricos da arquitetura do século XX e passa pelo Lúcio Costa, sabe? A lista está lá, o Lúcio Costa ele está lá. Então, assim, ele teorizou a partir da perspectiva do Brasil, né? Não foi só a perspectiva de olhar a arquitetura internacional, né? Claro que teve também, mas ele foi no campo mesmo do Brasil. Então, assim, eu queria até falar uma coisa, é que, assim, a gente, na década de 40, a gente teve uma exposição no MoMA, que é o Museu de Nova York, Museu de Arte Moderna de Nova York, que se chama Brasil Builds, que é mostrando a arquitetura moderna brasileira, que ainda estava ali, né? Estava já, assim, bem alimentada, mas ainda não, por realizar várias questões. E nessa exposição, por exemplo, é uma das exposições que leva a arquitetura para o mundo inteiro, sabe? É essa exposição que leva. Então, assim, o Brasil, ele teve um campo de conhecimento e ele explorou esse campo de conhecimento ao máximo mesmo. Não só em questão da forma, em questão da própria arquitetura, da questão construtiva, mas da questão social e do que isso significa. Então, eu estou muito entusiasmada hoje, né, com a minha pesquisa, assim, com a minha investigação. Eu acho que é um campo incrível, sabe? Eu queria até ter mais desses momentos para poder mesmo compartilhar, porque eu acho que a gente, de certa forma, a gente é muito anestesiado por uma informação negativa, né, sobre quem a gente é, como a gente se moldou, como é que foram essas questões, porque foi mesmo rodeado de tensões, né? Isso a gente não pode negar, tensões, conflitos e muita gente guerreira, né, que conseguiu superar hegemonias assim culturais. Então eu acho que a arquitetura, ela é sim um campo assim indiscutível em relação ao repertório artístico, né, que o Brasil tem. Legal. Carla, brigadão. Isabela, muito obrigado. Vitor também. Todo mundo que participou, vocês que, enfim, espero que tenham se sentido inspirados por essas histórias, inspiradas por essas histórias e essas pesquisas que a gente viu agora. A gente vai marcar outras edições do Toró de Palpite. Nessa semana a gente vai ter um papo com a Thalita, na sexta-feira, nesse mesmo horário, né? E no dia 17 a gente vai ter um outro papo chamado, né, carinhosamente de Acadêmicos Deslocadas, que eu vou ter um papo com o Alan, que está aqui também na sala, né? O Alan, a Raiza Pina, né? E mais a Juliane Pimentel, também pessoas que vêm de vários backgrounds diferentes, né? E foram cair em pesquisas que não tem nada a ver, digamos assim, com a sua, né, trajetória hoje, né? Então, na verdade, vai ser uma conversa para a gente derrubar o mito da coerência acadêmica, né? Que a gente precisa ter a coerência acadêmica, né? Eu vou estudar subjetividade, então me formo nisso e estou escrevendo sobre subjetividade até minha pós, né? Meu pós-doc, enfim. A gente está derrubando essas fronteiras e vai ser essa a ideia, né? Então, para quem quiser ser acolhido ou acolhida, né, como pesquisador que não está no seu campo e se sente talvez deslocado, esse é o nosso papo aí do dia 17. Aí vocês entrem lá no site que vocês podem se inscrever por ali, beleza? E aí a gente vai marcando outras conversas, né? Quem sabe algum dia a gente consiga marcar isso aqui num lugar mais apropriado, né? Tipo uma mesa de bar, assim, entendeu? Muito boa a iniciativa, Guilherme. Parabéns aí, cara. Valeu, querido. Obrigado demais aí. Uma alegria ter vocês. Poxa, obrigada, Guilherme. Eu acho que é um espaço que é muito necessário, né? Principalmente do contexto político que a gente vive hoje, né? Da ciência tá aí alvo de, enfim. Então eu acho que é lindíssimo. Eu me sinto bastante feliz assim de poder compartilhar e a gente tá mesmo construindo, né? Então essa coletividade aqui, mesmo essa virtual, ela é extremamente importante. Legal. Só respondendo a Marina. Marina, vai ficar gravado, a gente vai subir no nosso canal do YouTube do Escola de Humanas, né? Para quem participou aqui, eu vou mandar o link por e-mail também, mas vou disponibilizar também em breve lá no Instagram, no link da bio, a gente vai ter lá um link para vocês poderem chegar mais fácil. Beleza?
Galera, obrigado demais a todas, todos. Tenham aí uma boa semana linda, né, no isolamento social. Aqui eu estou no finalzinho do meu isolamento, aqui já abriu tudo na Itália, estou na Itália, mas estou voltando para o Brasil. Então eu peguei o pior da quarentena da Itália para pegar o pior da quarentena do Brasil daqui a pouco. Mas é assim, né, a vida. Aqui eu vou para a praia, que está tudo liberado já. Beleza. Valeu, minha gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo.